Serrão, e peguei uma pesquisa. Serrão, sempre que eu falo pesquisa, o parêntese vem junto. Olha, Silvio, não gosta de pesquisa, você vai até se acostumar com isso, Serrão, porque eu não gosto de pesquisas. Mas nesse caso não é eleitoral, nesse caso não é uma pesquisa de popularidade, é uma pesquisa sobre um tema que eu repisei ao longo de dias aqui no nosso radar. E eu sei que segurança pública também é um assunto que, vamos tratar aqui de forma coloquial, também é sua praia, Serrão. Sei que você entende de segurança pública, que você defende o pulso firme no caso do combate à criminalidade. E uma discussão recente que tomou o Congresso Nacional por ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, tem um longo caminho, porque é uma emenda constitucional, trata da maioridade penal no Brasil. E o Instituto Datafolha foi a campo fazer uma pesquisa sobre a maioridade penal. O que pensam os brasileiros, são eleitores acima de 16 anos para poder participar da pesquisa, sempre, o que eles pensam sobre a redução da maioridade penal. O texto que sai da CCJ reduz de 18 para 16 anos a maioridade no país. E claro, ele tem um longo percurso, como disse, tem de passar pela comissão especial, ele tem depois, se chegar ao plenário, e aí depende da vontade política do presidente da Câmara, Hugo Mota, passar pelo crivo do plenário com votação altíssima, acima de 308 votos, e aí sim caminharia para o Senado. Fato é que, segundo o Datafolha, 79% tem sempre aquela margem de erro, então a gente pode arredondar para 80% tranquilamente. 80%, 79% dos entrevistados apoiam a redução da maioridade penal. O Datafolha diz que esse número é menor do que o retrospecto, que já foi acima de 80%. Mas isso, evidentemente, é um dado que anima aquele pessoal da esquerda que interpreta a pesquisa em alguns estúdios de televisão, em algumas emissoras, sabemos quem são. Mas fato é, Serrão, que quando você tem um dado como esse, 80% da população é a favor, eu consigo vislumbrar que isso se torne uma realidade. Se não ainda nesta legislatura, por força do calendário, estamos no meio de São João, não tem ninguém no Congresso, depois teremos aí recesso e eleições, deve permanecer esvaziado para analisar um tema tão delicado como esse a Câmara, né? O Congresso deve permanecer esvaziado, mas imagino que talvez numa próxima legislatura. Quando você tem o aval de 80% da população, a resposta que a casa batizada ou apelidada de Casa do Povo, porque assim a Câmara é conhecida, deveria ser aprovar para ontem a redução da maioridade penal. Mas passo para você, quero ouvi-lo, até para que o país, para que o país dê uma resposta, para que a gente não tenha mais o menor que assume o crime, né? Aquela figura do vamos achar um menor para assumir o crime que as facções criminosas também adotam. Exatamente. Essa pesquisa Datafolha, ela faz uma leitura muito simples. A população não aguenta mais viver nesse ritmo de violência. Nós somos um dos países mais violentos do mundo. No Brasil, a nossa média de assassinatos por ano é de 40 mil. Não tem guerra no mundo que mate tanta gente quanto o extermínio brasileiro. O Brasil é uma máquina de moer gente, uma máquina de exterminar gente. Então as pessoas estão cansadas dessa sensação de violência. E pior do que essa sensação de violência é a prima dela, a constatação da impunidade. Então o nosso país tem muitas leis, milhões de leis em vigor, mas pouco respeito efetivo à lei. E essa determinação agora de reduzir a maioridade penal é um debate necessário. Por quê? O jovem pode votar aos 16 anos. Se ele pode votar, por que ele também não pode ser responsabilizado pelo crime que eventualmente ele cometer? Então, esse é um debate necessário. Mas a questão da segurança pública, ela passa por três aspectos fundamentais. Primeiro fundamental, a aplicação da legalidade com legitimidade, que nós não vemos acontecer no Brasil. Segundo ponto, que é básico, o combate direto à impunidade,
que não dá para aceitar mais o que acontece no Brasil. Quem comete crime aqui fica livre, leve e solto. E o terceiro ponto, que é importantíssimo, que a gente tem que encarar ele o tempo todo, que é a nossa capacidade de ser um país que busca a honestidade. É o caminho que nós temos, o desafio brasileiro de fechar a fábrica de bandido. Como é que você fecha a fábrica de bandido? Mudando a cultura, mudando a mentalidade do brasileiro, tendo um trabalho sério para mostrar que vale mais a pena trabalhar do que roubar, do que ser bandido, do que ser canalha. Então, esse é um problema civilizatório, esse é um problema cultural. E o que nós temos visto ultimamente é o domínio, a hegemonia do regime do crime institucionalizado. Nesse regime do crime, todo mundo fica com a impressão, uma grande parte da população fica com a impressão de que vale mais a pena ser bandido do que ser honesto. Então nós temos que inverter esse modelo. Então o combate à segurança não é só o combate à violência, a aplicação da segurança pública não passa só por tecnologia, não passa só por mais armamento, não passa mais por mais polícia, passa por essa mudança cultural também. Então, para tudo isso é necessário um debate. E é fundamental um debate político. Porque, Silvio, você é postulante a ir a um parlamento. É impossível, impraticável que o parlamento não debata o que acontece nesse país. 40 mil pessoas exterminadas por ano, 40 mil pessoas, em média, desaparecidas por ano. E a gente não transforma isso num debate político sério. Temos que transformar e temos que mudar essa realidade. Serrão, e olha, eu acrescentaria aqui alguns pontos para que a gente siga nesse debate sobre segurança pública. Eu tenho certeza que segurança pública será um dos temas centrais da eleição no Brasil, para todos os cargos, mas o cargo que interessa, sobretudo, presidência da República, encerrar esse ciclo de atraso da esquerda, esse ciclo do PT, encerrar esse lulismo no Brasil. E o senador Flávio Bolsonaro estará adiante, provavelmente em um, dois, três, não sei quantos debates de Lula. Estará diante de Lula. Quando a segurança pública entrar no debate, vai ficar muito claro para o brasileiro, para o eleitor, para o pagador de impostos, mas atrás do pagador de impostos, atrás do eleitor tem um pai, tem uma mãe, tem um avô. Ali vai ficar muito claro que direita e esquerda ficam em campos completamente opostos. Se a questão da maioridade penal for colocada na mesa, em debate, por exemplo, nós vamos acompanhar o senador Flávio Bolsonaro defendendo a redução na hora, na hora. Sou a favor da redução, motivos não faltam. Vamos lá? Se tem 16 anos para votar, pode ser preso. Com 14, 15, 16, eles estampam manchetes policiais dia sim e dia também. Por quê? Matam, porque estupram, porque roubam, e não é roubam celular para comprar lá uma cervejinha, para fazer, como dizia, né? O atual presidente ainda é presidente da República, Lula da Silva. Não, isso não pode mais ser relativizado. É preciso dar o remédio amargo. É preciso mudar algo que completamente ultrapassado. Esse tipo de lei, né, a maioridade penal aos 18 anos está completamente ultrapassada no Brasil. Não dá mais para tratar adolescente de 17 anos que mata e estupra passando a mão na cabeça. Com 2 anos numa Fundação Casa, por exemplo, Estado de São Paulo tem a Fundação Casa. Não dá mais para tratar assim. Então, eu tenho certeza que isso vai ficar muito claro quando for colocado à mesa. E do outro lado, nós vamos encontrar um candidato tentando achar um discurso, um candidato à reeleição, tentando achar um discurso para falar, ele é vítima da sociedade, esse menino de 16 anos, que hoje é um soldado que tem um fuzil a tiracolo do Comando Vermelho, do PCC. Então, eu tenho certeza, Serrão, que esse é um ponto, tem outros, mas segurança pública vai colocar em corners opostos a direita e a esquerda. E esse é o ponto fundamental. Luiz Inácio Lula da Silva não tem como apresentar propostas concretas para resolver o problema da segurança pública. Primeiro, porque ele não quer. Segundo, porque ele não sabe. E segundo, porque não é da índole ideológica do partido dele.
Ele depende da bandidolatria. Ele depende de ter um país de miseráveis para seguir esse discurso do atraso, que é o discurso e da prática desse regime que está aí da perda total. Então nós temos que defender o quê? Nós temos que defender o fim da impunidade. Nós temos que defender a responsabilidade. Nós temos que defender o jovem tendo perspectiva concreta para se tornar alguém que vai ser capitalista, que vai ganhar dinheiro estudando e trabalhando, e não sendo vagabundo. É esse que é o ponto. Então, essa é uma questão do debate civilizatório que a gente vai ter que ter. Porque o que você tem que fechar a fábrica de bandido. Como é que você fecha a fábrica de bandido? Não é exterminando o jovem, como a gente faz hoje no Brasil. Não, é mostrando que se você cometer crime, você vai ser punido rigorosamente. E hoje, quem está aí sabe exatamente que no Brasil o bandido não é punido. Quem comete um crime é premiado e não prejudicado. Quem é prejudicado é o cidadão honesto que trabalha, tenta produzir, esse que é penalizado. É esse que está lá respondendo a pesquisa Datafolha e indicando: olha, nós não aguentamos mais essa situação. Então, para a turma da perda total, essa questão da segurança pública torna o debate para eles inviável. Se a sucessão presidencial for focada na questão da segurança pública, a perda total não tem como se sustentar. A perda total vai ver sim uma perda total eleitoral. E amarro ainda esse ponto da segurança pública com uma visão inevitável de que o vento mudou na América. O vento mudou, os resultados estão todos aí. Nas últimas semanas falamos sobre a vitória de Keiko Fujimori no Peru, é a direita contra a esquerda. Falamos sobre a vitória na Colômbia do candidato da direita contra a esquerda. Recentemente tivemos a vitória no Chile da direita contra a continuidade do que seria o governo de esquerda, a sucessora de Gabriel Boric. A Argentina já mudou o seu rumo há um tempo e o país deu uma guinada para frente, para o futuro, inclusive em relação que excede a parte da segurança pública. A área econômica era o principal problema da Argentina, um problema gravíssimo, fundo do poço mesmo. Outros países, a Bolívia, resta o Brasil. Na Venezuela, a intervenção americana para tirar de lá um ditador sanguinário, Nicolás Maduro. Há um vento, uma guinada de direita no nosso continente. E a segurança pública é sim tema central. Serrão, para a gente amarrar, quero te ouvir sobre esse ponto também, desses novos ventos aqui no nosso continente. Depois, eu sei que hoje é só uma palhinha do Serrão. Hoje era só para dar boas-vindas para o Serrão, porque ele vai comandar o programa a partir da semana que vem. Mas para a gente amarrar, Serrão, tem um vento de mudança no nosso continente. Resta o Brasil no dia 4 de outubro. E o Brasil também vai ter que encarar esse movimento de mudança porque ele é inevitável. A humanidade, ela avança para progredir e não fingir que está andando para frente na base do progressismo. O progressismo é um 7-1, é enganação. Não, a gente está querendo evolução verdadeira. E ainda sobre essa questão da violência, eu só vou dar dois exemplos assim, bem opostos. El Salvador, está todo mundo vendo o trabalho do Bukele por lá, fazendo o trabalho como tem que ser, combatendo a impunidade. Mas aí a esquerda vai dizer: ai, mas isso é um caso de extrema direita. Então tá bom, canhotinhas. Então vamos lá. Vou falar da violência na China. Como é que a China trata os bandidos? A China que vocês tanto idolatram, como é que a China trata o corrupto, o bandido? Ela trata de maneira implacável. Na lei, na pancada, na bala. É isso. Então como é que a esquerda brasileira tem a coragem de relativizar o respeito à honestidade e o combate à violência utilizando o argumento ideológico? Ele é falso, ele não existe. O que nós temos aqui de pregar é ordem.
ordem. O mundo só evolui com ordem. Até o regime comunista chinês só consegue ter um bom desempenho econômico porque tem ordem. Então, a esculhambação, combinada com corrupção e violência, não leva ninguém a lugar nenhum. E o Brasil e a América Latina estão cansados disso. Por isso que essa onda, a onda chamada direita, a onda chamada conservadora, está crescendo, porque as pessoas cansaram da demagogia criminosa, incompetente e corrupta da chamada esquerda. É esse o jogo, é muito simples de entender. Então, agora o Brasil vai ter que seguir essa onda, porque ela é a onda da evolução e não a onda do atraso. Vamos nessa, Silvio. E você tem um papel político muito importante a ser exercido nessa missão de colocar a gente nesse debate certo e nessa evolução política. Precisamos de gente com categoria política como a do Silvio Navarro, alguém que vem, bota a cara em público para discutir política pública. Esse é o exemplo de que nós precisamos para a política, e não do esconde-esconde, e não da corrupção, e não do modelito centrão, canhoteiro que a gente vê acontecer aqui pelo Brasil. Jorge Serrão, quero te agradecer pela passagem por aqui nessa sexta-feira. A gente tem um encontro marcado na terça, às 3 em ponto, quando Serrão vai assumir oficialmente o microfone do Radar Auriverde. Vou passar o microfone, não é passar o bastão. No rádio, no YouTube, no jornalismo, a gente fala, vou passar o microfone para você com muito orgulho e com muito carinho, Serrão. Então, tá agendado. A gente se vê às 3 da tarde, 15 horas, na terça que vem. E também, seguramente, depois da vitória do Brasil no dia anterior. Serrão. Com certeza. E para mim, dupla felicidade. Dupla felicidade porque tá com a gente aqui o camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Chegou para perturbar vocês ainda mais, né? Não sei se é sorte, não sei se é azar. E felicidade também por ter um cara maravilhoso como o meu amigo Silvio Navarro se preparando para cumprir uma missão importantíssima para ele e para o nosso país. Então, tô feliz, tô pinto no lixo, vamos abalar Bangu e Bauru no Radar Auriverde Brasil. Esse é o grande Jorge. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.